Então tá. Alguém tem alguma questão? Ou comentário? Depois eu tenho uma pergunta, mas é sobre as conferências anteriores, lá do equilíbrio mental e da alma inteira. Sim. Fiquei pensando se tem relação, que o pessoal que é do equilíbrio mental teria uma ideia mais desse Deus, do divino, do sagrado, mais presente diretamente assim, na vida das pessoas no mundo, e os da alma enferma com um Deus mais distante, assim, ou não tem relação diretamente? Eu acho que pode ter as duas coisas, viu? Porque ele apresentou ali tipos psicológicos, né? Mas isso não se manifesta de maneira igual em todas as pessoas. Então, tu tem pessoas que são muito religiosas e que pertencem a um tipo, ou que são poucas religiosas e que pertencem àquele mesmo tipo. Então, elas têm experiências religiosas mais profundas, mais superficiais, embora pertençam àquele mesmo tipo, tu entende? Então, uma coisa que muda, que é distintiva, é que as pessoas que têm o tipo psicológico esse da alma enferma, elas precisam passar por um renascimento espiritual. Elas têm que nascer de novo, que nem o Paulo de Tarso, ele nasceu, mudou de nome, né? Ele adquiriu uma nova identidade. Então esse é um tipo psicológico. Tem algo muito errado comigo, nada do que eu faça vai consertar isso. Eu sou assim, a menos que haja uma intervenção de fora para dentro, de cima para baixo, que me tire desse buraco. Isso me pareceu, né? Porque parece que essa intervenção é algo que está separado, e do outro parece que está entendendo mais como se a pessoa vivesse e que não tivesse já conectado, né? Não tivesse separado. Exatamente. Então, se tu pegar os livros, por exemplo, os livros do Yogananda, a autobiografia de um yogi, que eu indiquei aqui, né? Tu vê que ele é do outro tipo, ele é da alma. Aquele ali, ele tem uma religiosidade de tipo de harmonização. A gente já não existe nenhuma salvação ali, não existe nada errado comigo, contigo. A minha percepção é que está iludida. A gente se ilude, ele diz. A gente se ilude achando que a nossa identidade é caracterizada pelo nosso corpo, pelo meu nome, pelas minhas atividades. Isso é falso. Então, o que tu tem que mudar é a tua percepção daquilo que tu já é. Mas não tem nenhuma salvação ali. Não tem nenhuma mudança essencial necessária. Tu já é perfeito, eu também. Só não sabe disso. Mas para esse outro grupo, não. Para esse outro grupo, tu tem que passar por uma mudança muito grande. Dentro do cristianismo, quem melhor representa o tipo de religiosidade de harmonização é o São Francisco de Assis. O São Francisco, então ele vê Deus em toda parte, entendeu? Ele vê na natureza, vê na pobreza, vê na miséria, vê na riqueza. Entende? Não tem nenhum lugar onde Deus não esteja presente. Não tem ninguém que foi assim deixado à margem. Então, com ele tu tem assim um louvor constante a Deus que já está ali, só a percepção que você mudar. Você tem que só se dar conta disso. Então, esse é um tipo de religiosidade do tipo como a do ponto de vista psicológico, é mais parecida com o hinduísmo do Yogananda ou com o Tao Te Ching aqui do Lao Tzu, que a gente viu. Tá? Mas não é assim uma questão de afastamento, porque tem gente que tem psicologicamente tem uma tendência a ser isso que ele chama de alma, de religiosidade, tendência à religiosidade da mente sadia, só que são pouco religiosas. Então elas não têm, né? Elas são só pessoas daí psicologicamente mais otimistas, né? Tendem a ser mais felizes, né? Sofrer menos, ver menos maldade no mundo, mas não são particularmente religiosas, entende? E por outro lado, tu pode ter pessoas que passaram por essa transformação toda, e não é que nem, se a gente pegar os textos, por exemplo, de Paulo de Tarso, né? As cartas, as epístolas, tu vê ali que ele é uma pessoa assim, depois da conversão, Deus está sempre com ele ali.
Não tem, ele sente a presença constante de Deus, né? Se sente tocado, enfim. Então, para ele, tu entende? Então, tu pode ter os dois casos, eu acho. E o que o William James diz é que esses são tipos psicológicos e que, em geral, a gente tem uma mistura das duas coisas na gente, né? É muito raro tu ter pessoas que realizem, que tem só um tipo, assim, que realizem de maneira... cujo comportamento, cuja mente seja a expressão apenas de um tipo. Em geral, a gente tem momentos em que a gente vai mais de um jeito, mais de outro, embora a gente tenda mais para um, mais para o outro. Isso que ele diz. Eu acho. Tudo que eu digo aqui eu acho, né? Pode ser que eu esteja errado também. Tá. Alguém mais quer fazer algum comentário? Sim? Tá. Vamos lá então. Sobre o misticismo. Então tem várias coisas interessantes aqui nesse capítulo. É muito, muito bom esse capítulo. Um dos principais, um dos capítulos mais importantes do William James. Então, essas leituras que eu estou passando para vocês são obrigatórias. Né? Mas, assim, se por acaso, eu acho que não é o caso de ninguém aqui, né? Se por acaso alguém não leu alguma coisa, claro que não é, não estou falando assim, nenhum de vocês aqui, mas se por acaso tiver alguém aí que não tenha lido, então, por favor, leiam esse daqui, tá? Porque esse aqui é realmente muito importante. Aqui está o núcleo, assim, né, da análise dele, ok? E o William James é muito perspicaz, assim, psicologicamente, então o que ele diz não vale só para esse assunto, certo? A gente pode aplicar para outros assuntos também. Então, vamos ler alguns trechos aqui para comentar. Primeiro, ele tem uma classificação aqui de características das experiências místicas. O que são características? O que são experiências místicas, afinal de contas? Ele diz, vamos falando, o que é uma experiência mística? Então, ele apresenta 4 características de uma experiência mística. A primeira característica é a da inefabilidade, ou indisibilidade. Certo? Que nem a gente viu aqui no texto do Borges. Eu vou escrever algumas coisas aqui, mas, enfim, a experiência está muito além disso. Né? E os relatos dos místicos, todos começam com essa ressalva. Olha, eu vou escrever agora, mas não é bem isso que aconteceu. Tá? Eu vou escrever metáforas. A mais jeitosa das marcas pelas quais classifico de místico um estado de espírito é negativa. Quem a experimenta diz incontinente que ela desafia a expressão. Tu não consegue dizer o que aconteceu contigo. Que não se pode fazer com palavras nenhum relato adequado do seu conteúdo. Disso se segue que a sua qualidade precisa ser experimentada diretamente. Tá? Então, se tu não tem aquilo, eu não tenho como dizer para ti como é que é. Não pode ser comunicada nem transferida a outros. Por essa peculiaridade, os estados místicos se assemelham muito mais estados de sentimento do que estados de intelecto. Claro, porque você tem um pensamento, eu consigo explicar para alguém os pensamentos de que 2 mais 2 é igual a 4, ou de que Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, enfim, você tem um pensamento, algo intelectual, uma proposição, né? Isso é fácil de explicar, ou razoavelmente fácil de explicar, se a pessoa domina o vocabulário. Agora, se eu tenho um sentimento, uma sensação, uma emoção, isso é mais difícil. Agora, se eu tenho essa experiência agora, que não é só sentimento e emoção, tem outra coisa junto, aí é muito mais difícil, tá? Em geral, se eu tenho uma sensação, que nem eu falei já para você, se eu mordo uma fruta, eu não tenho como transmitir o gosto da fruta pela palavra. Se a pessoa já mordeu a fruta, já é uma maçã, um abacaxi, ou é parecido com uma maçã, um abacaxi, mas ele já tem que ter experimentado aqui. E de qualquer maneira, essas são só sensações. E aqui não são só sensações. Na experiência mística não são só sensações e sentimentos. Tem algo mental que se apresenta, tem uma imagem, tem uma vivência, tem um conhecimento, algo mental, que não é meramente uma sensação, tá? Então, só que, o que é? Precisamos ter ouvidos musicais para julgar o valor de uma sinfonia. Precisamos termos apaixonado para compreender o estado de espírito de um apaixonado. Se nos faltar a justeza do músico, se nos faltar o coração ou o ouvido, não poderemos interpretar com justeza o músico nem o amante. E seremos até capazes de considerá-los donos de espíritos fracos ou absurdos. Para o místico, quase todos conferimos às suas experiências um tratamento igualmente incompetente. Certo? A pessoa que não tem experiência mística,
começa a falar sobre isso, quando o místico escuta aquilo, tu diz assim, tu não sabe o que tu está falando, entendeu? É a mesma coisa do sujeito, né? Uma criança falando de se apaixonar, coisa pela qual nunca passou, né? Segundo lugar, então não é, agora aqui vem importante, ó, porque inefabilidade a gente tem nas experiências subjetivas em geral, né? Agora tem algo aqui que é diferente da sensação, do sentimento, que é isso que o James chama de qualidade noética, ou mental, qualidade noética ou mental, tá? Conquanto muito semelhantes a estados de sentimento, os estados místicos parecem ser também, para os que os experimentam, estados de conhecimento. Tem algo que tu vê, tem algo que depois que tu tem aquela experiência, tu sabe alguma coisa. Mas o que tu sabe? Eu não consigo dizer. Tu volta da experiência tendo com a certeza de que tu aprendeu alguma coisa. Mas o que tu aprendeu? Não sei dizer. Tá? Eu não consigo dizer com as palavras que eu tenho. Né? Eu não sei. Teria tido a mesma experiência. Que é? Teria que ter tido a mesma experiência nisso. Exatamente, teria que ter tido a mesma experiência. Por isso que o místico às vezes é tirado para doido. Que é? Por isso que às vezes o místico é tirado para doido. Claro. Né? Mas. Que nem a criança que vê um adolescente apaixonado. Que loucura! Exatamente, tu vê uma pessoa se comportando de uma maneira que tu não entende a dinâmica interna, né? Essa é loucura que está fazendo isso, né? Mas aí se tu passou pela mesma situação, tu faria a mesma coisa, né? Então, daí não é loucura, claro. Então tem essas perspectivas diferentes. A gente tem uma perspectiva aqui, que é a nossa perspectiva. Tem uma perspectiva que é a perspectiva mental de primeira pessoa, mas existe uma outra perspectiva, que é essa perspectiva espiritual. E a perspectiva essa mental de primeira pessoa não entende essa outra, ela é inacessível, tá? Então, estados de conhecimento, estados de visão interior dirigida a profundezas da verdade não sondadas pelo intelecto discursivo. Então, o intelecto discursivo, a mente, conhece algumas coisas, mas tem outras coisas que a mente conhece quando está nesses estados que o intelecto não compreende, tá? Então tem uma divisão na nossa personalidade. Ok? Então, bom, são iluminações, revelações cheias de significado e importância, por mais inarticuladas que continuem sendo, e via de regra carregam consigo um senso curioso de autoridade pelo tempo sucessivo. Quer dizer, aquela experiência, algo se revela para mim e a minha vida inteira depois passa a se orientar por aquilo. E se alguém diz assim, não, isso foi uma ilusão, você diz, não foi. Não, então, se tu, por exemplo, se tu conversa com uma pessoa que teve uma experiência, algumas experiências de quase morte têm essa dimensão mística agora, né? Nas últimas décadas, com o avanço da medicina, a gente tem tido um grande número de relatos de experiências de quase morte. Essas experiências sempre houveram, só que antes a gente tinha menos relatos disso, porque em geral quando as pessoas tinham uma experiência de quase morte antigamente, elas morriam. Agora, muitas vezes elas são ressuscitadas, né? A pessoa tem uma parada cardíaca e é ressuscitada, né? Ela sobrevive e depois ela conta o que aconteceu. E algumas dessas pessoas que têm essa experiência elas algumas pessoas que têm essa experiência têm experiências místicas também. E aquela experiência mística tem uma autoridade sobre ela. Ela aparece como uma autoridade, a vida dela se reorienta. E se tu questiona, ela diz, não, tu não entende o que está falando, entendeu? Essa é a atitude das pessoas. Esses dois caracteres permitirão a qualquer estado ser chamado eu quero chamar de místico no sentido em que entrega a palavra. Duas outras qualidades menos nítidas, mas geralmente encontradas são as seguintes. Então essas duas são as principais, tá? Mas tem duas outras que são também importantes, que são regulares. Uma é a transitoriedade, que os estados místicos não são passageiros, duram pouco tempo. A não ser em casos raros, meia hora, ou quando muito, 1 ou 2 horas, parecem ser o limite além do qual se desfazem gradualmente à luz do dia. Muitas vezes, quando aparecem, sua qualidade pode ser apenas imperfeitamente reproduzida na memória, mas quando se repetem, são reconhecidos.
e de uma ocorrência a outra são suscetíveis de contínuo enriquecimento no que se sente como riqueza e importância anteriores. E às vezes é nem isso, às vezes é 30 segundos, 1 minuto. Tá? Em geral, isso 1 hora é muito raro. Tá? E a quarta característica é passividade. Se bem a aproximação de estados místicos seja facilitada por operações voluntárias preliminares, quer dizer, começa a rezar, fica uma hora rezando, um dia rezando, né? Vários dias rezando, ou meditando, ou fazendo alguma coisa, tudo bem. Isso pode facilitar a experiência mística. Então, preliminares, fixação da atenção, execução de gestos corporais, por exemplo, yoga, dança, ou outras maneiras prescritas pelos manuais de misticismo. Todavia, depois que a espécie característica de consciência se impôs, o místico tem a impressão de que sua vontade própria está adormecida. Então não é porque ele quis que ele teve a experiência. Porque tu pode ficar dançando, cantando, fazendo yoga, meditando, rezando, não acontecer nada, tá? Então quando acontece, tu tem a experiência de que aquilo não dependeu de ti. Então tu é passivo com relação à ocorrência da experiência. Esta última particularidade liga os estados místicos a certos fenômenos definidos de personalidades secundários ou alternativos, tais como o discurso profético, escrita automática, ou o transe mediúnico. Entretanto, quando estas últimas condições são bem pronunciadas, pode não haver nenhuma recordação do fenômeno e pode não haver significação alguma para a vida interior usual do sujeito. Então, se vocês forem, por exemplo, em algumas casas espíritas aqui em Porto Alegre, ou casas de Umbanda, ou terreiro de Candomblé, você vê que tem algumas vezes chamam de incorporação inconsciente. Né? Tem casos assim, por exemplo, a pessoa está num terreiro das religiões áfricas, né? A pessoa toma uma garrafa inteira de cachaça e depois ela não está bêbada, ela nem lembra que bebeu e nem tem cheiro de cachaça. São fenômenos assim paranormais, né? Então isso pode acontecer, mas a pessoa não lembra depois, então não é propriamente uma experiência, ela teve propriamente uma experiência. Compreende? É diferente, é um fenômeno de tipo diferente. Os estados místicos, rigorosamente falando, nunca são meras interrupções, tá? E aí vai. Bom, então são 4 características aqui. Aquela questão da memória, né, de muitas vezes a pessoa não tentar recordar e não lembrar muito bem da experiência, fica uma coisa só na hora. Isso seria uma coisa que abre margem para a própria pessoa questionar, depois que ele racionalizar a experiência, às vezes... Pode, claro, porque aí tu tem... O ego saiu completamente de cena ali, né? Então o ego não está mais observando, a mente consciente não está observando o que está acontecendo. Quando tu está tendo uma experiência consciente, o que acontece? Tu tem esse encontro aí com a grande personalidade, com Deus, com o anjo, com o demônio, enfim, com algo maior que tu. Mas a tua mente consciente está observando e ela vai registrando aquilo e depois ela conta, ela se lembra. E nesses casos aí, ela se apaga. Então é como um sono sem sonhos. Tu teve o sonho, mas tu não lembra depois. Quando tu lembra, porque a tua consciência, aquilo foi acessado pela tua consciência, né? Quando tu acorda de manhã e se lembrou do que aconteceu. Então não foi só inconsciente, não só foi algo inconsciente que aconteceu ali. No caso da pessoa que teve a experiência e que estava consciente, que ela estava sentindo, mesmo estando se conectando com essa força maior, e depois de ter experiência ela começar a buscar na memória e dizer, não, mas isso não foi tão... É que tem... Não foi, claro. Coisa no psicológico, ela começa a questionar. Pode acontecer, claro, pode acontecer. Tem muitos perigos aí, né? Tem muitos riscos. É muito fácil se perder nesses caminhos espirituais. É uma floresta. Tem muita coisa acontecendo, entendeu? Então tu precisa de algum guia. Isso é que esses livros aí, essas traduções fornecem guias, para tu não se perder. Tu está lidando com forças que são maior que a tua própria consciência, teu ego. O ego pode não suportar isso aí. Então às vezes pode acontecer, tem o risco da esquizofrenia, né? A pessoa ficar dividida, enfim, não suportar aquilo, negar completamente. Aquilo então adquire um caráter assim completamente inconsciente, então quando vem toma conta e ela não tem controle mais daquilo. Então tem esse risco, tem o risco da psicose. Então é muito, muito perigoso. Tu tem que, por isso é que tem todos esses rituais, pode isso, não pode aquilo, né? A gente não entende bem por que é.
Mas o efeito é esse, é controlar, né? Canalizar aquilo para um contexto. Tem uma hora em que aquilo pode aparecer, que é na hora do ritual, da cerimônia, não sei o que. Depois não pode mais. Começa a aparecer em toda parte, o cara tá louco, entendeu? Então tu tem que educar a pessoa, o ego tem que se fortalecer e se educar para interagir daquilo ali da maneira adequada. Bom, vamos lá. A amplitude da experiência mística é muito grande. Tão grande. Então, primeiro tem as 4 características que ele fala. A segunda coisa que ele chama a atenção são a amplitude. Então, tem graus baixos e profundos, né? Superficiais e profundos da experiência. No entanto, o método de estudo em série é tão essencial à sua interpretação que... Começarei, portanto, com fenômenos que não proclamam nenhuma significação religiosa especial. Então, experiências místicas superficiais. Ele vai apresentar agora graus da experiência mística. Tá? Experiências que a gente tem que satisfazem essas 4 características que ele apresentou acima. Algumas das experiências que a gente tem que satisfazem essas 4 características, a gente não chamaria cotidianamente de experiências religiosas, mas satisfazem aquelas 4 características. Então, são graus assim, iniciais, superficiais da experiência. Por que isso é importante para o William James? Porque ele quer mostrar que é um fenômeno universal, todo mundo tem, só que às vezes é em grau tão superficial que a gente nem chama isso de religioso, tá? Mas todo mundo tem essa capacidade. Sim, por exemplo, aquela sensação de epifania, finalmente entendi, aquela sensação de epifania, não no sentido sim, religioso. Sim, foi tu que falou em epifania, alguém falou em epifania aqui, outra pessoa falou então. Exatamente. Agora tudo faz sentido, agora o quebra-cabeça encaixou. Claro, então isso ele fala aqui da epifania, embora eu acho que ele não use essa palavra, mas vamos ver agora. Tá? Então isso é muito importante para o William James, tá? Ele quer mostrar que essas funções mentais ou características mentais são universais, todo mundo tem. Que nem assim a capacidade de apreciação estética, todos nós temos gosto estético, né? Embora algumas pessoas tenham um mau gosto. As pessoas são refinadas, né, no gosto, né? Musical, artístico, estético. Tem gente que é super, né, se veste bem, sabe discernir uma imagem bonita de uma feia, né? Faz discriminações. E tem pessoas que não fazem isso bem. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não tenha um mínimo. Ou tem pessoas assim que têm um gosto musical muito ruim, só escutam música ruim, né? Vê aí, toda hora. A pessoa só escuta música ruim, liga o rádio, só porcaria. E outras pessoas não. Mas então, essa pessoa que tem um gosto musical, não quer dizer, ela tem capacidade, ela tem uma capacidade de discriminação estética, só que é muito rudimentar, né? Muito grosseira, tá? Então, isso que o William James quer mostrar aqui. Ele quer mostrar que, do que diz respeito às nossas capacidades assim, espirituais, também acontece isso. Então, vamos ver, qual é o grau mais baixo dessa experiências. O rudimento mais simples da experiência mística seria aquele sentido aprofundado, a significação de uma máxima ou fórmula, tipo essa epifania que falaste, de uma máxima ou fórmula que de vez em quando passa por nós. Ouvi essa frase pronunciada durante minha vida inteira, exclamamos, mas só agora lhe compreendi todo o significado. Então tu ouviu a frase, tu já conhecia a frase, tu fala português, então não é que tu não tinha entendido a frase antes, porque a frase estava em português, então tu já sabia, não tinha nenhuma palavra ali que era desconhecida de ti, né? Tu sabia onde é que está o sujeito, o predicado, enfim, sabia tudo. Mas agora tu entendeu algo mais. Mas o que tu entendeu agora que tu não entendeu antes? Às vezes tu não consegue dizer. Ela fez sentido para ti agora, e antes ela não fazia. Mas o que é esse novo sentido que não é aquilo que tu diria se tu explicasse o significado literal da frase ou mesmo metafórico? Tem algo que apareceu ali para ti. Quando um monge, disse Lutero, repetiu um dia as palavras do credo, creio no perdão dos pecados, via a escritura a uma luz inteiramente nova. Era como se tivesse encontrado a porta do paraíso escancarada. Então ele está repetindo a oração do credo, já conhecia há muito tempo, só que naquela vez ali, em particular, algo se revelou para ele. Mas o que? Era como se, ó, esse é típico do relato místico, como se tivesse encontrado, que não é literal, não é isso que aconteceu, mas é como se isso tivesse acontecido, encontrado a porta do paraíso escancarado. Então o que ele entendeu agora que eu não entendia antes? Algo se revelou para ele, mas o que? Ele não consegue dizer.
Esse sentido de significação mais profunda não se restringe a proposições racionais. Palavras singelas, conjunções de palavras, efeitos de luz na terra e no mar, odores, sons musicais, tudo o provoca quando a mente está corretamente afinada. Quando tu escuta um som, tu vai a um lugar, né, tu sente um cheiro, tu come uma comida, e é como se algo fizesse sentido para ti, que antes já tinha experimentado aquilo antes, já sabia como é que era, mas agora tem um novo significado. No que consiste o novo significado? Não sei. Então algo se revelou para ti. Tu tem esse aqui o grau mínimo, todo mundo tem isso. Não tem ninguém aqui, né? Eu acho. Sim? Todo mundo aqui já teve esse tipo de experiência, certo? Sim? Alguém não teve? Pelo amor de Deus. Então isso aqui já satisfaz aquelas 4 características. Compreende? Tá. Então vamos a um degrau mais. Agora o próximo degrau, um outro tipo de experiência, um pouquinho mais profundo. Um degrau mais pronunciado da escada mística se encontra num fenômeno extremamente frequente, extremamente frequente, quer dizer que todo mundo aqui já teve, ou quase todo mundo já teve. A súbita sensação que às vezes nos salteia de ter estado antes aqui, o déjà vu, né? Enfim, alguma coisa assim. Tu vai numa cidade, tu vai na biblioteca, isso já aconteceu comigo, eu já passei por aqui, eu estive aqui antes, o que é que está acontecendo aqui? As coisas se encaixam de uma maneira que, enfim, a gente não sabe explicar. Como se em algum passado indefinido, exatamente nesse lugar, precisamente com essas pessoas, já estivéssemos dizendo essas mesmíssimas coisas. Aí tem um exemplo disso, estados, dá outro exemplo aqui que ele dá. Tá? Desculpe, mas de que forma isso se encaixa na experiência mística? Esse déjà vu que a gente via, né? Porque, digamos assim, tu está vivendo aquela situação, tanto quanto tu pode estar atualmente consciente, nunca passou por aquilo antes, tá? Então, tu não tem memória daquilo, tu até com outras pessoas, tu está numa conversa, nunca teve aquela conversa antes, com aquelas pessoas, naquelas circunstâncias, naquele lugar, tu nunca foi naquele lugar antes, mas aí tu vai lá, ou tu fala com essas pessoas, ou tem essa conversa, e diz assim, mas é como se isso aqui já tivesse acontecido. Eu já passei por isso aqui antes, só que tu não passaste, ou tu não sabe ter passado. Então, é algo que tu não sabe explicar, tu não tem como colocar em palavras, porque de fato tu não tem nenhum conhecimento consciente de já ter passado por aquilo, e no entanto algo está se revelando ali para ti, e que enfim, tu não tem exatamente como dizer o que é. Então é nesse sentido. Tem uma qualidade não ética, mas é inefável. É passageiro e é passivo em relação àquilo. Então as 4 características estão presentes. Então, aqui tem um exemplo. De repente, escreve Simons. Na igreja, ou estando em companhia de outras pessoas, ou enquanto lia, eu sentia a aproximação desse estado de espírito. Irresistivelmente, ele se apoderava da minha mente, da minha vontade, durava o que me parecia uma eternidade, e desaparecia numa série de rápidas sensações que se diriam o despertar de uma influência anestésica. Uma razão por que eu não gostava desse tipo de transe era... Bom, aqui ele está falando de uma outra coisa, cara. Deixa eu fazer um parênteses para... Deixa eu pular essa parte aqui para ir para a parte descritiva. Bom, então ele está falando agora, esse relato que eu comecei a ler é o relato de um terceiro estágio, um terceiro tipo, um pouco mais profundo. Então ele está apresentando graus, mas isso tudo vem num contínuo e se manifesta de maneira diferente em pessoas diferentes. Tá? Só que ele quer mostrar que tem uma variedade, né, de graus de profundidade de experiências místicas. O passo seguinte nos estados místicos leva-nos a um reino que a opinião pública e a filosofia ética há muito tempo estigmatizaram como patológico. Apesar de certa prática particular e certos lampejos líricos de poesia ainda pareçam dar testemunho da sua idealidade. Refiro-me à consciência produzida por intoxicantes e anestésicos e especialmente pelo álcool. Isso, cara, o William James não conhecia isso aí, mas aqui ele está falando. Tá? O poder do álcool sobre o gênero humano, olha só que interessante isso aqui. Ó. O poder do álcool sobre o gênero humano deve-se, por certo, à sua capacidade de estimular as faculdades místicas da natureza humana.
Então, o poder do álcool sobre a natureza humana não tem nada a ver com vício. Se fosse vício, as pessoas já tinham eliminado isso. Não é vício. É porque as pessoas continuam bebendo, mesmo sabendo que faz mal, não sei o quê. Por quê? Porque qual é a atração disso? Não tem nada a ver com vício, está dizendo. Tá? É porque estimula faculdades místicas da natureza humana, geralmente pregadas ao solo pelos fatos frios e críticas secas da hora sóbria. Claro, não concluam daqui que vocês devam beber, ou se, certo? Não tem... Continua fazendo mal, tá? O que ele está mostrando aqui é o seguinte... Claro, se fosse assim, os bêbados seriam iluminados, mas não é isso, tá? Não tem nada a ver com isso que ele está dizendo. O que ele está tentando é mostrar que a explicação da influência do álcool, por que é tão disseminado isso? Todas as culturas têm algum tipo de o cara acha que está iluminado, mas está de fogo, né? Exatamente. Claro. Tá. Ó. Então, o que acontece? Por que é? Porque tu tem o princípio, mas é claro que isso aqui é muito rudimentar ainda, entendeu? Mas tu tem o princípio, as características iniciais dessa experiência mística. Quer ver, ó? Na consciência cotidiana, a gente fica pregado ao solo pelos fatos frios e críticas secas da hora sóbria, certo? Então, que nem nós aqui, todos sóbrios, certo? Eu acho que professor. Então, o que aparece para nós? Aparece problema, calor, barulho, tempo, sei lá, enfim, coisas, limites, né? Problemas, limites. Isso. A sobriedade, mas aí, quando tu começa a ter experiência mística, a sobriedade diminui. A sobriedade diminui, discrimina e diz não. Isso é quando a gente está só. Isso é muito importante. A sobriedade diminui, isso aqui é só um livro, isso aqui é só um relógio, isso aqui é só uma aula de filosofia. Isso aqui que mais tem outras coisas, né, mais importantes do que isso aqui, com certeza. Tem mais. Eu sou só como é que é? Rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, só apenas um. Sem dinheiro no bolso. Sem parentes importantes. Exato. Isso é a consciência sóbria, né? Só apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso daqui. Ela discrimina, que faz separações, né? Isso sim, isso não, isso é só isso, aquilo. E diz não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. A embriaguez expande, une e diz sim. Expande, une e diz sim. Né? A gente diz sim, tá tudo bem, tá tudo conectado, faz sentido. Isso faz sentido, não faz o maior sentido. Né? Escuta uma pessoa ali, a pessoa fala contigo, você está embriagado, não faz o maior sentido. Ela diz, não, mas faz todo sentido, você tem razão. Então tu tem um princípio rudimentar aqui, tu entende? Por isso que então o que ele está dizendo é que isso que atrai as pessoas. Claro que depois tem o vício, né? Claro que a pessoa continua bebendo. Com efeito, a grande excitadora da função do sim no homem. A função do sim. Olha só. Então, traz o seu devoto da fria periferia das coisas para o centro radiante. Olha só. Faz dele, no momento, alguém com a verdade. Não é por si, certo? Para de se duvidar. Tu diz assim, será que é isso? Será que é aquilo? Não é assim, tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é por simples perversidade que os homens correm atrás dela. Ó, isso é importante, tá? Aqui a gente tem uma explicação não moralista do alcoolismo. Não é por simples perversidade que os homens correm atrás dela. Para os pobres e iletrados, ocupa o lugar dos concertos sinfônicos da literatura, claro. E faz parte do mistério mais profundo, da tragédia da vida, pela qual as vagas aparências do que todos reconhecemos por excelente só nos devem ser concedidas nas primeiras e efêmeras frases do que é, em sua totalidade, um veneno tão degradante. Então, tu tem um princípio de experiência de algo sublime, entende? A consciência bêbada é somente uma parte da consciência mística.
e a nossa opinião total sobre ela precisa encontrar seu lugar em nossa opinião sobre o conjunto mais amplo. Bom, outro exemplo é drogas da época aqui, óxido nitroso e éter. Sobretudo o óxido nitroso, quando suficientemente diluídos no ar, estimulam a consciência mística em grau extraordinário. Isso aqui antes, né, daquelas experiências famosas, depois que tem essas com ayahuasca, tem com o LSD, tem com ópio, tem com... enfim, teve vários outros aí que foram feitos e que continuam sendo feitos agora, né, com essas drogas alucinógenas. Entretanto, bom, vamos ver, profundezas e mais profundezas de verdade se diriam reveladas a quem o inalar. Entretanto, a verdade se dissipa ou escapa no momento em que a pessoa toma em si, quer dizer, volta à consciência, e perduram algumas palavras com que ela parecia vestir-se. Essas se revelam mais puro disparate. Não obstante, persiste o sentido de haver um estado ali, um significado profundo. E conheço mais de uma pessoa persuadida de que no transe do óxido nitroso temos uma autêntica revelação metafísica. Tá? Então, a experiência subjetiva é essa. Alguns anos atrás, eu mesmo realizei algumas observações sobre esse aspecto da intoxicação pelo óxido nitroso e as relatei em letra de forma. Então, ele mesmo fez a experiência, ele inalou para ver como é que era. Tá? É que a nossa consciência desperta normal, a consciência racional, como chamamos, enquanto que em toda a sua volta não passa de um tipo especial de consciência. Então, a gente tem esse estado, essa perspectiva nossa agora aqui, mas esse é um tipo. Enquanto em toda a sua volta, separadas dela pela mais fina das telas, se encontram formas potenciais de consciência inteiramente diferentes. Possamos passar a vida inteira sem suspeitar a existência. Basta, porém, que se aplique o estímulo certo para que a um simples toque elas ali se apresentem em sua plenitude, tipos definidos de mentalidade que tem provavelmente em algum lugar o seu campo de aplicação e adaptação. Tá? São experiências extraordinárias, são estados de consciência extraordinários. Nenhuma explicação do universo em sua totalidade poderá ser final se deixar de lado essas outras formas de consciência. Então, o que o Engels está dizendo? Não basta explicar o mundo, tem que explicar também as formas de consciência sobre o mundo. E tem várias formas de consciência, não tem uma só. Não tem só a consciência essa racional, a consciência comum, ordinária. Tem outros tipos de estados de consciência, outras maneiras de perceber o mundo. E uma explicação completa do universo, uma ontologia, uma metafísica, enfim, uma teoria de tudo tem que incluir isso. Tá? Bom, então isso aí a gente está ainda num grau baixo, né, dessas experiências. Vamos para os graus mais altos, mais profundos. E tem vários relatos aqui de pessoas. Bom, vamos ver um aqui. Um oficial de polícia que conheço, escreveu o Sr. Trine, contou-me que muitas vezes, quando não está de serviço, ao voltar para casa à noite, lhe ocorre uma compreensão vívida e vital de sua unidade com esse poder infinito. Esses agora são pessoas que têm experiências que a gente, de fato, chamaria de místicas, né? Experiências, assim, religiosas, propriamente. Tem uma compreensão vívida e vital de sua unidade com esse poder infinito, e o espírito da paz infinita se apodera dele e o enche de tal maneira que lhe dá a impressão de que seus pés mal se mantêm em contato com o pavimento, tão alegre e estimulado fica em razão desse fluxo que o invade. Então, tem vários relatos aqui de pessoas comuns, pessoas assim que não são santas, não são nada, não são conhecidas, assim, não são meditantes, são pessoas comuns. Isso aqui é um policial que tem essa experiência mística. E aí ele passa a dar exemplos, então, de pessoas que fazem isso sistematicamente. Tá? Tem mais algum exemplo aqui. Aqui tem uma passagem um poema do Walt Whitman, relatando experiências místicas também. Outro exemplo aqui. Estou pulando que eu quero ir para a parte dos que fazem isso sistematicamente. Deixa eu ver aqui se já está aqui.
Vimos agora o bastante da consciência cósmica ou mística que ocorre esporadicamente. Então, são pessoas comuns que têm isso de vez em quando, tá? Então, tem vários relatos de pessoas que nem esses que a gente encontraria, por exemplo, nas pessoas que têm experiências de quase morte, que têm experiências místicas também, algumas delas têm experiências místicas. São ocorrências esporádicas de pessoas comuns desse tipo de coisa. Mas, temos de passar em seguida para a sua cultivação metódica. Tem pessoas que cultivam isso como elemento da vida religiosa. Hindus, budistas, maometanos e cristãos, todos cultivaram metodicamente. Na Índia, o treinamento da visão mística tem sido conhecido desde tempos imemoriais pelo nome de Yoga. Yoga significa a união experimental do indivíduo com o divino. Baseia-se no exercício perseverante. E a dieta, a postura, a respiração, a concentração intelectual, a disciplina moral variam ligeiramente nos diferentes sistemas que ensinam. O yogi, ou discípulo, que por esse meio sobrepujou os obscurecimentos de sua natureza inferior, entra na condição denominada de samadhi e se vê face a face com fatos que nenhum instinto ou razão jamais pode conhecer. Então, são os casos dos relatos daquele do Yogananda, tá? Que a gente viu no trabalho. Ele aprende, o yogi, que a própria mente tem um estado mais elevado de existência, um estado superconsciente. E quando ela chega a esse estado mais elevado, sobrevém o conhecimento do que está além do raciocínio. Todos os passos diferentes em yoga destinam-se a trazer-nos cientificamente ao estado superconsciente, ao samadhi. Assim como o trabalho inconsciente está abaixo da consciência, assim também existe outro trabalho que está acima da consciência e que também não se acompanha do sentimento do egoísmo. Então, abaixo no inconsciente tem as coisas corporais, emoções, né, que em que o ego não está presente. São atitudes que a gente tem, que são automáticas, que surgem espontaneamente em nós, a gente não compreende, reações que a gente tem, que não são dirigidas pelo ego, certo? Então, por exemplo, se você tem um ataque de raiva, tem uma tristeza, ou se apaixona, né? Às vezes quando a pessoa está apaixonada, é como se algo tivesse tomado conta dela ali, do corpo, né? Da mente dela, né? que não responde à sua vontade, certo? Em que ele está dizendo? Então tem essas outras funções aqui espirituais, em que também o ego não é o centro da personalidade. Não existe o sentimento do eu, e contudo a mente trabalha. Sem desejo, livre da inquietação, sem objetivos, sem corpo. Esse é o estado de samadhi. É então que a verdade... Mas assim, o estado de samadhi também, isso aqui está dando só alguns exemplos muito... Passando rapidamente por isso, mas se vocês falarem com pessoas que praticam yoga, também o samadhi tem graus, tá? Tem graus mais superficiais, mais profundos. É então que a verdade resplandece em sua plena fulguração e nós conhecemos a nós mesmos, pois o samadhi jaz potencial em todos nós. Pelo que verdadeiramente somos, livres, imortais, onipotentes, despejados do finito e dos seus contrastes do bem e do mal, idênticos ao Atman, ou alma universal. Ok? E mesma coisa com os budistas, aqui ele dá um exemplo. Aqui tem um exemplo interessante com as seitas sufistas. Então, eles são uma seita assim, mística. O pessoal fica dançando. Ficam dançando. Vocês tem bem bonito assim, as cerimônias, né? Vocês já devem ter visto, talvez, em programas de televisão. Os sufis existiram na Pérsia desde os primeiros tempos e como seu panteísmo discrepa tanto do quente e rígido monoteísmo da mente árabe, houve quem sugerisse que o sufismo deve ter sido inoculado no Islã por influências hindus. Para dar-lhes a existência certa viveza nas mentes dos senhores, citarei um documento muçulmano e não tomarei o assunto. Tem um relato aqui de um filósofo e teólogo do século XI, né? E tem uma descrição, a ciência dos sufis agora não sei, sufis,
diz o autor muçulmano, visa destacar o coração de tudo o que é Deus e dar-lhe por única ocupação a meditação do divino ser. Sendo a teoria mais fácil para mim do que a prática, leio certos livros até compreender tudo que pode ser aprendido pelo estudo e pela conversação. Reconheci então que o que pertence mais exclusivamente ao seu método é exatamente o que nenhum estudo pode aprender. O que pertence ao seu método é que nenhum estudo pode aprender. Pois só se chega a ele pelo transe, pelo transporte, pelo êxito e pela transformação da alma. Tá? Não é pelo estudo, não é intelectual. Quão grande, por exemplo, é a diferença entre conhecer as definições da saúde, da sociedade, com suas causas e condições, e estar realmente sadio ou saciado. Quão diferente é saber no que consiste a embriaguez, enquanto o estado ocasionado por um vapor que sobe do estômago, e estar efetivamente bêbado. O bêbado, sem dúvida alguma, não conhece a definição da bebedeira, nem o que a torna interessante para a ciência. Estando embriagado, não sabe nada. Ao passo que o médico, embora não esteja embriagado, conhece bem o que consiste a embriaguez e quais são as suas condições predisponentes. Da mesma forma, há a diferença entre conhecer a natureza da abstinência e ser abstinente, ou ter a alma desligada do mundo, Assim aprendi as palavras que podiam ensinar o sofismo. Mas o que sobrou não podia ser aprendido pelo estudo nem pelos ouvidos, mas apenas pela entrega de mim mesmo ao êxtase e por existência piedosa. Então tu tem que ter a experiência, tá? Tu tem que ter a experiência. Se tu só ler, tu não tem como compreender o fenômeno só lendo. Tá? A tua compreensão é exterior. Seria como tu querer entender o significado de uma música apenas descrevendo os movimentos do maestro lá, sem escutar nenhum som. Entendeu? É uma descrição exterior. Entendeu que é nadar? Sem se jogar na água. Bom, aí vai, ele continua falando. Quem quer que não tenha tido a experiência do êxtase, da verdadeira natureza do profetismo, só conhece o nome. Entretanto, pode estar seguro da sua existência, tanto por experiência própria quanto pelo que ouve dos sufis. Essa pessoa está dizendo assim, né? Assim como homens dotados apenas da faculdade sensível rejeitam o que lhes é oferecido na forma de objetos da compreensão pura, então a pessoa pode compreender intelectualmente ou pela sensação. Assim também homens intelectuais rejeitam e evitam as coisas percebidas pela faculdade profética. O cego nada entende das cores, a não ser o que aprendeu com as narrativas e conversações. Entretanto, Deus aproximou o profetismo dos homens ao dar-lhes um estado análogo a ele em seus caracteres principais. Esse estado é o sono. Se dissesseis a um homem, sem nenhuma experiência de um fenômeno dessa natureza, que existem pessoas capazes, em determinados momentos, de desmaiar de modo que pareçam mortas, e que nos sonhos ainda percebem coisas que estão ocultas, ele o negaria e exporia suas razões para isso. Não obstante, suas alegações seriam refutadas pela experiência real. Daí que, assim como um entendimento é um estágio da vida humana, em que os olhos se abrem para discernir vários objetos intelectuais não compreendidos pela sensação, então a gente conhece algumas coisas pela sensação, mas pelo intelecto. Assim também no estado profético, a visão é iluminada por uma luz que desvela coisas e objetos incultos que o intelecto não alcança. Isso aqui é constante nessas tradições religiosas todas, tá? Então tem a apreensão, o conhecimento do mundo pela sensação, pelo corpo, tem o pensamento, que a gente pensa, enfim, faz generalizações. Racionalista místico. Exatamente, tem essa outra função mental, certo? A gente não tem só a sensação e intelecto. O Kant, né? O Kant tem a estética e a analítica, né? Aqui a gente tem uma terceira faculdade mental. O Kant tem intuições e conceitos, o Kant diz, né? Intuição, as coisas se apresentam, o conceito a gente pensa, mas aqui a gente tem essa outra maneira de apreensão. As principais
propriedades do profetismo só são perceptíveis durante o êxito pelos que abraçam a vida dos sufis. Então tu precisa viver ali, tu precisa fazer aquilo para saber como é que é. Profeta é dotado de qualidades com as quais nada possuis parecido, e que, por conseguinte, não podeis compreender. Como poderias conhecer a verdadeira natureza se só conhecemos o que podemos compreender? Mas o êxtase que se obtém pelo método dos sufis é como percepção imediata, como se tocássemos os objetos com nossas próprias mãos. Então, tem uma apreensão imediata, não mediada pelo intelecto. Certo? Não mediada pelo intelecto. Então, tem a apreensão de um fenômeno que não é mediada por conceitos. Então, tu vê, tu compreende, então depois, quando te pergunto, né, sobre aquilo, agora tu tem que descrever conceitualmente aquilo, é aí que tem o problema. Exatamente. Então, bom, o que mais que a gente tem aqui? Bom, aí tem dois exemplos muito importantes na tradição cristã, de São João da Cruz e de Santa Teresa d'Ávila, grandes místicos, né? São João da Cruz, por exemplo, um dos melhores dos místicos, né? Descreve a condição denominada união do amor, que, diz ele, é alcançada pela contemplação escura. Nele, a divindade compenetra a alma, mas de maneira tão oculta que a alma não encontra termos, nem meios, nem comparação por cujo intermédio traduza a sublimidade da sabedoria e a delicadeza do sentimento espiritual que está cheia. Recebemos esse conhecimento místico de Deus, não vestidos de nenhum desses tipos de imagens, de nenhuma das representações sensíveis. Então não é a representação sensível, que tem a representação sensível de um livro, enfim, sei lá, de um elefante, de uma cidade, uma pessoa, não é isso. Que a nossa de nenhuma das representações sensíveis que a nossa mente emprega em outras circunstâncias. Nesse conhecimento, por conseguinte, visto não serem utilizados os sentidos nem a imaginação, não obtemos forma nem impressão. Não tem forma nem impressão. O que é? É irrepresentável. E tampouco podemos fazer algum relato ou fornecer alguma semelhança, conquanto a sabedoria misteriosa e doce regresse tão claramente às partes mais íntimas da nossa alma. Imagine-se um homem vendo certa espécie de coisa pela primeira vez na vida. Ele pode compreendê-la, usá-la e recrear-se com ela, mas não pode dar-lhe um nome, nem comunicar nenhuma ideia a seu respeito, ainda que durante todo o tempo ela não seja mais que uma coisa sensível, simples coisa sensível. Quanto maior será a sua incapacidade quando a coisa estiver além dos sentidos. Essa é a peculiaridade da linguagem divina. Quanto mais infusa, íntima, espiritual e supersensível for, tanto mais excederá aos sentidos internos e externos que lhe imporá o silêncio. Sente-se então a alma como se tivesse sido colocada numa vasta e profunda solidão, a que nenhum ser criado tem acesso, num deserto imenso e sem limites, tanto mais delicioso quanto mais solitário é. Ali, naquele abismo de sabedoria, a alma cresce, mercê do que bebe nos mananciais da compreensão do amor, e reconhece, por mais sublimes e eruditos que sejam os termos por nós empregados, quão totalmente vis, insignificantes e impróprios são quando tentamos discorrer sobre coisas divinas por intermédio deles. Tá? Então não tem como, é irrepresentável, é indescritível, não tem como dizer, mas é real. Ele se apresenta para nós como sendo real, como sendo mais real do que as coisas que a consciência cotidiana apresenta para nós. Depois tem os relatos de Santa Teresa. Eu coloquei um link para uma edição online do livro de Santa Teresa, ok? É o livro, chama O Livro da Vida de Santa Teresa, em que ela descreve 4 graus de oração. Então tem um grau mais superficial, vai se aprofundando, e o grau mais profundo da oração é esse que ela chama de oração da união. Ela diz assim: a alma está plenamente desperta no que diz respeito a Deus, mas inteiramente adormetida no que concerne a este mundo e a si mesmo. Tu esquece do mundo. No breve espaço de tempo que dura a união, ela está, por assim dizer, privada de todo sentimento. O ego, quer dizer, privada de todo sentimento, quer dizer, o ego, inclusive a parte sentimental, emocional, não tem mais isso.
Você entende? Isso é difícil de entender, porque as nossas experiências conscientes, todas vêm acompanhadas, né, de sentimentos, emoções, mesmo que sejam sentimentos tipo assim, tédio, aborrecimento, enfim, mas sempre tem uma emoção, um sentimento acompanhando os nossos estados conscientes. Aqui nem isso tem. Nem isso tem, tá? Mesmo que eu quisesse ver se ia incapaz de pensar o que quer que fosse, quer dizer, não tem um pensamento. Não são pensamentos. Tá? Não é isso está acontecendo, não está acontecendo, não tem julgamento, não tem nada. Todas as funções da mente consciente estão desligadas. Por isso não precisa empregar nenhum artifício em ordem a embargar o uso do seu entendimento. Ele permanece tão impressionado com a inatividade que ela não sabe o que ama, nem como ama, nem o que quer. Em suma, ela está completamente morta para as coisas desse mundo e vive tão só em Deus. Nem mesmo sei se nesse estado lhe sobeja vida suficiente para respirar. Parece-me que não, ou pelo menos se respira não tem consciência disso. Seu intelecto gostaria de compreender alguma coisa do que se passa dentro dela, mas tem agora tão pouca força, o intelecto está subordinado, o intelecto foi humilhado, entendeu? Tem tão pouca força que não pode agir de maneira alguma. Então esses encontros são sempre, para o ego, é a experiência de humilhação. O ego é derrotado, o ego tem que ser derrotado no encontro aqui, certo? Tem que ter, o ego é ferido. Seu intelecto, analogamente, uma pessoa tem que ter um desmaio profundo para e assim vai. Bom, e no final aqui está mais um relato de Santa Teresa aqui. Bom, e no final desse capítulo William James fala de algumas características. Deixa eu passar para o final porque nosso tempo já está acabando. Estados místicos, 3 características. Estados místicos, quando bem desenvolvidos, geralmente são autoridades absolutas sobre os indivíduos que os experimentam. Então, quando o sujeito tem uma experiência mística, ele não duvida dela. Ele não tem como duvidar. Tá? O ego é derrotado. Eu não entendo, mas foi isso que aconteceu. É assim que é. E foi real. Não sei se foi assim. Não sei o que aconteceu, mas foi real. Padecido. Eu não creio em bruxas, não creio em bruxas pelo que elas Então a pessoa não duvida, tem autoridade sobre ela. O ego duvida, tá? Mas aí o ego se submete, o ego é derrotado. Mas em segundo lugar, delas não emana autoridade alguma que obrigue os que estão fora a lhes aceitar as revelações sem nenhuma crítica. Eu tenho autoridade só sobre mim. Tu tá escutando o que eu estou falando? Tu pode achar que eu estou louco, enfim. O meu relato não tem autoridade sobre ti. Em terceiro lugar, eles quebram a autoridade da consciência não mística ou racionalista, o ego, isso que eu estou chamando aqui de ego, né? Que se baseia, então esse vocabulário ego, coisa assim que a gente usa hoje, vem do Freud, que escreveu depois disso aqui, né? Então o William James está usando o vocabulário ainda do século XIX, anterior ao Freud. Eles quebram a autoridade da consciência não mística ou racionalista que se baseia apenas no intelecto e nos sentidos. Certo? Então, isso aqui, essa filosofia nossa aqui, a filosofia ocidental toda, né? Pegar texto de filosofia da mente, basicamente a mente tem essas funções básicas, emoções, sentimentos e pensamentos, o intelecto. E aqui está introduzindo essa terceira função, tá? Mostram que essa não passa de uma espécie de consciência. O intelecto e sentimentos é um tipo de consciência, mas tem outros. Abrem a possibilidade a outras ordens de verdade, nas quais, na medida em que alguma coisa em nós responda virtualmente a elas, possamos continuar livremente a ter fé. Tá? Então é isso que ele está dizendo, essas três coisas aí. Então, nós vamos ver na aula que vem como é que a gente pode, o que a gente pode concluir, né, dessa variedade de fenômenos espirituais, o que a gente pode concluir. E nos capítulos finais o James deixa de lado assim, a perspectiva puramente descritiva, né, fazendo discriminações. Tem fenômenos desse tipo, tem esse tipo psicológico,
né? Tem fenômenos místicos, tem graus de fenômenos místicos, tem a realidade do invisível, né? Isso tudo são fatos. Quer dizer, se a gente observa, vendo, escutando as pessoas, lendo o que elas escreveram, isso é um relato dos fenômenos religiosos. Eu estava aqui pensando, talvez a grande briga que teve nesses últimos 3 ou 4 séculos contra a espiritualidade, a religiosidade, seja exatamente aquela ideia que tem desde a filosofia grega. O ser humano, o que tem especial? É um animal racional, ele pensa. Mas aí, tem um tipo de experiência que teoricamente superaria isso, que estaria acima disso tudo e que ainda por cima humilha exatamente a parte racional. Como é que a filosofia ocidental, que valoriza tanto isso, fica difícil de conciliar mesmo, né? Não estou defendendo ou atacando algo aqui, aí, tipo, eu creio que toda a briga começou exatamente aí, nos últimos séculos, claro, porque teve um monte de filosofia. Tem muita coisa que aconteceu, né? Sim, teve a Idade Média, enfim, até... E mesmo na Grécia Antiga tinha muitas vertentes. Quando a racionalidade é vista como, isso a filosofia é fundamental, lógica, o ser humano é especial porque ele é racional, para a maioria. E aí, isso não é racional, é a graça. Isso não pode ser verdade, você pode ser besteira, não sei o quê. Acho que daí começou ali, pode ter começado a grande briga, né? Pode ter começado o divórcio da filosofia lá no século XVII, XVIII. É que se a gente vê os detalhes, a história da filosofia é muito, muito rica, né? Então tem muita complexidade. Isso que você está falando assim é uma versão, assim, uma vertente dessa história, um filete assim, dessa história. E muito assim, mas claro, isso foi muito influente nas últimas décadas, no século XX. Mas a gente tende a... Mas quando veio uma visão científica do mundo, né? Aí uma visão mais cientificista, aí sim. Sim, mas a visão científica... O James é um cientista, então uma visão mais e muitos cientistas foram místicos também. Por exemplo, Isaac Newton. Isaac Newton era um místico. Escreveu o fim do mundo, né? Exatamente, Isaac Newton era um místico. O Einstein tem textos meio místicos também. Enfim, não tem assim... Então tem muito, se tu vai pegar nos detalhes, tu vê que a coisa é bem mais complicada do que parece à primeira vista. Mas o que tem é essa caricatura, né? Caricatura da filosofia, da representação que nós fazemos de nós mesmos. Mas a realidade nem sempre corresponde a essa caricatura, ou esse estereótipo que a gente tem da própria filosofia ou da ciência. Então eu acho que a gente teria que ter uma imagem assim mais nuançada, né? Da história da filosofia, mesmo na Grécia Antiga, né? Mas o que nós vamos ver na semana que vem é que então a gente viu assim a descrição que o David James faz dos fenômenos, faz várias disjunções. O que ele faz nos capítulos finais é apresentar um método, uma proposta, algumas hipóteses sobre como investigar a realidade por trás desses fenômenos. Então ele faz uma sistematização das crenças religiosas e ele diz, será que elas são verdadeiras? Como é que a gente poderia investigar? Então, nesses capítulos finais, ele trata assim, do aspecto metafísico da religião, não só do aspecto fenomênico, tá? Mas continuamos então na semana que vem, ok?